Olá, boa noite a todos e todas aí que estão assistindo essa live, né, que vão participar conosco dessa live tão importante nesse momento de pandemia, né? Hoje a live é para tratar do tema direitos trabalhistas na pandemia, né? Até porque nós temos aí nesse período algumas medidas provisórias que foram aí publicadas pelo governo federal, mudando a relação trabalhista aí, privilegiando aí bastante o acordo individual entre empregador e empregado, e nesse contexto surgem muitas dúvidas das pessoas sobre o que o empregador está propondo, se é justo, se pode, se não pode, né? Da mesma forma, nós temos aí o empregador com receio, às vezes, de tomar uma atitude que mais tarde pode aí levar a ficar prejudicado do ponto de vista financeiro. Enfim, são muitas dúvidas para falar a respeito, e é por esse motivo que nós fizemos aí um convite especial a uma pessoa que tem muitos anos na área do direito trabalhista, de trabalhos prestados para o nosso estado de Mato Grosso, né, que é o doutor Amarildo Borges de Oliveira, né, o doutor Amarildo, que é uma pessoa bastante conhecida, não só aqui na nossa cidade de Cuiabá, mas em todo o estado de Mato Grosso, pelos relevantes serviços prestados aí na área do direito trabalhista. Ele que é ex-advogado, mas é especialista na área do direito do consumidor e hoje é auditor fiscal do trabalho. Na verdade, desde 2007 tem essa função e é com muita honra, doutora Marildo, que eu agradeço, né, esse momento de estar conosco aqui para poder prestar esse serviço, na verdade, à população que quer muito aí conhecer um pouco, né, beber um pouquinho desse seu conhecimento que é tão grande para dirimir dúvidas aí do dia a dia que tem surgido muito na relação do empregador, do empregado em todo o Brasil, mas que hoje conversamos aí principalmente com o nosso trabalhador, a trabalhadora do estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, doutora Marildo. Boa noite, Gisela. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Para mim é um prazer imenso, Gisela, estar participando aqui com você desse momento. Primeiro porque já nos conhecemos há algumas décadas. Verdade. Fomos contemporâneos no curso de Direito em Cáceres, foi uma época muito boa. E assim, prazer também por estar podendo levar para a sociedade informações importantes nesse momento de extrema dificuldade que nós estamos passando, né? Toda informação que for útil para as pessoas é preciso que se leve. Então, é um prazer, o prazer é meu estar aqui participando com você. Que agradeço. Então, já começando os trabalhos, né, doutora Marildo, o que nós queremos saber é como que fica, na verdade, a relação trabalhista nesse momento de pandemia. Nós sabemos que a legislação tradicional teve algumas mudanças, né, sob o argumento principal de conservar as relações de trabalho, né, que para uma situação de crise, de redução do poder econômico do empregador, né, e do próprio dinheiro que está circulando no mercado, mas que não tivéssemos aí desemprego em massa, né, criar uma regra mais flexível no sentido de poder manter esses contratos de trabalho. E alguns concordam com isso, outros entendem que não, que é um retrocesso, enfim, nós queremos um pouco, primeiro, conhecer um pouco as regras, quais são essas flexibilizações que tiveram, e também queremos saber a sua opinião, se isso é positivo ou negativo para os direitos trabalhistas de maneira geral. Então, com a palavra, por favor, fique à vontade. Então, Gisela, inicialmente é preciso dizer que esse é um momento muito novo para todo mundo, né? Para a classe trabalhadora, para os empregadores, para os servidores públicos, para nós que temos auditores fiscais do trabalho, que temos um papel de verificar o cumprimento das normas trabalhistas. Então, esse é um momento muito novo, porque ninguém sabia exatamente como fazer. E não é diferente também com relação às normas trabalhistas que foram editadas para ter vigência nesse momento da pandemia.
Basicamente, foram duas medidas provisórias que foram editadas, a 927 e a 936. Essas duas medidas provisórias, uma já foi transformada em lei e outra não. A outra, por sinal, perdeu a vigência por decurso de prazo, não foi aprovada pelo Congresso. Mas são essas duas medidas provisórias que vieram regular provisoriamente algumas situações relacionadas ao direito do trabalho. Uma tratou mais diretamente da relação entre empregado e empregador, e uma outra tratou mais da questão do benefício para manutenção do emprego, que acaba que reflete também na relação entre empregado e empregador. A medida provisória 927, como eu disse, ela teve uma vigência, ela regulamentou várias situações, e ela teve uma vigência durante um certo período, mas ela expirou por não ter sido votada pelo Congresso Nacional. Eu vou falar aqui, resumidamente, o que a medida tratou, até porque ela teve, durante um período, vigência, e como o Congresso Nacional não editou um decreto legislativo regulando esse período em que a medida provisória esteve em vigência, as relações jurídicas que ocorreram durante aquele período, elas são válidas. Então, o que está na medida provisória, ele tem um valor durante aquele período de tempo da medida provisória. Então, por isso que acho que é importante também falar um pouco dela aqui. Ela foi editada para regular basicamente questões de férias, questão de afastamento, questão de feriados. Então, com relação às férias, autorizou-se, através dessa medida provisória, a antecipação de férias. Essa antecipação durante o período de pandemia, isso é importante dizer, essas medidas, elas só valerão durante o período de calamidade pública. Depois volta a valer as regras anteriores do direito do trabalho. Com relação às férias, o que mudou? Mudou que o empregador e o empregado podem, a partir de março, fazer um acordo para antecipar períodos de férias, inclusive períodos que ainda não foram adquiridos, que não teve ainda o decurso do período de aquisição das férias. Então, por exemplo, o empregado tem 6 meses de trabalho, o empregador pode, para fazer com que esse trabalhador não corra o risco de pegar a doença, ele pode antecipar as férias daquele empregado que venceria daí 6 meses, certo? As férias vencidas, o empregador pode antecipar independente da vontade do trabalhador. Agora, férias futuras, que são aquelas que ainda não teve o período aquisitivo decorrido, essa depende da anuência do empregado para ser concedida. Também outra alteração que teve foi com relação a férias coletivas. O empregador também pode, nesse período, conceder férias coletivas aos seus empregados. Antes já podia, mas o que mudou agora? Mudou que, nesse período, a concessão de férias não precisa ser feita a comunicação ao sindicato, nem à Superintendência Regional do Trabalho. O empregador pode comunicar aos seus empregados a concessão das férias coletivas, e também alterou que as férias coletivas, a CLT tem um limite de 10 dias, não podia ser menos de 10 dias as férias coletivas. Durante esse período, pode ser menos de 10 dias. E também ela poderia ser, no máximo, ao longo de um ano, 2 períodos de férias coletivas. Também, durante esse período, não tem limite para a concessão dessas férias coletivas. Pode ser mais de 2 períodos. Gisele, eu vou falando, se você quiser interromper, tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Também a medida provisória 927, ela tratou da questão do banco de horas. Também o banco de horas, antes, ele já existia.
mas durante a pandemia houve uma ampliação. Primeiro que ele pode ser firmado por acordo individual, e aí já trata um pouco daquilo que você falou, que essa medida provisória, ela realmente, muita coisa que necessitava da participação do sindicato no acordo, agora permite fazer diretamente entre trabalhador e empregador. E agora também, esse banco de horas, ele pode ser vigorado, ele pode ter vigor por até 18 meses. Antes, o máximo era 1 ano. Então, dando um exemplo de como que isso funciona. O banco de horas é aquela situação que o trabalhador, num dia ele trabalha menos, no outro ele trabalha mais para repor aquela hora que ele trabalhou a menos. Então, o empregador pode agora conceder uma folga para o empregado, por exemplo, de 1 semana, e ele terá 18 meses para que o empregado devolva essa semana que ele ficou sem trabalhar. Antes, esse limite era de 1 ano e dependia da anuência do sindicato para fazer esse acordo de 1 ano. Antes, só podia ter banco de horas de 30 dias sem a anuência do sindicato dos empregados. Nessa questão do banco de horas, é importante dizer que o empregador, ele concede a folga ao empregado, no exemplo que eu dei, 1 semana de folga, para ele repor futuramente esse serviço, mas o empregador não pode deixar de pagar o salário dessa semana que o empregado ficou sem trabalhar. Então, isso é importante. O empregado é afastado, fica 1 semana, 1 mês sem trabalhar, mas ele tem o direito a receber o salário daquele período. Futuramente, ele trabalha a mais para compensar essas horas a menos que ele trabalhou. E quando ele for fazer essa devolução das horas, tem um limite também. O empregado não pode, quando ele ser submetido a uma jornada superior a 10 horas diárias. Então, ele pode fazer, no máximo, 2 horas extras para repor esse período do banco de horas. Também uma outra alteração que ocorreu foi com relação à antecipação de feriados. Também aqui, o empregador pode fazer na tratativa direto com o empregado. Ele tem que avisar com 48 horas de antecedência que vai antecipar os feriados. E também mantendo o pagamento do salário com relação a isso. Tem uma exceção aqui, que feriado religioso, o empregador só pode antecipar se houver concordância do empregado. Por questões óbvias, até constitucionais, que é o direito da pessoa tem gente que a gente conhece, trabalhadores que não trabalham em determinados dias da semana, entendeu? Então, por isso foi preservado também essa questão. O que mais? FGTS. Também a medida provisória autorizou os empregadores a postergar o recolhimento do FGTS, referente aos meses de março, abril e maio. Então, como que funciona isso durante a medida provisória? O empregador não precisou de recolher o FGTS naqueles 3 meses e tem até pode parcelar futuramente, quando acabar o período de calamidade pública, tem até 6 meses para fazer o recolhimento do FGTS. Pode parcelar em até 6 meses. Havendo rescisão do contrato de trabalho, independente do período, o empregador é obrigado a recolher todo o FGTS devido. Então, não se aplica em caso de rescisão do contrato de trabalho. Uma questão que é bastante polêmica e traz bastante dúvida é com relação às faltas justificadas, principalmente com a questão do adoecimento, da quarentena, do isolamento social. E isso foi regulado na Lei 13.979, isso nem está na medida provisória. A Lei 13.979 trouxe uma previsão específica que, em caso de isolamento e quarentena, o empregado pode se afastar e não pode ter descontado o salário
daquele período. Então, é uma falta justificada em decorrência de uma situação que não é vontade do empregador, muitas vezes foi uma determinação do poder público, mas o empregado, que é a parte mais fraca da relação, não pode ser penalizado, por isso não pode, nos casos de necessidade de permanência em casa do empregado, ser descontado dele esse período que ele ficou afastado. Mesmo que esses decretos sejam municipais ou estaduais. Então, essa lei 13.979 é uma lei federal, mas havendo um decreto ou uma lei municipal ou estadual prevendo a questão da quarentena ou do isolamento, também, nesse caso, as faltas são justificadas. Inclusive, é importante dizer isso, que o empregado tem o direito de recusa. Então, ainda que o empregador queira, de certa forma, exigir que ele trabalhe, havendo uma normatização do poder público com relação ao isolamento e à quarentena, o empregado, para preservar a sua saúde, ele pode se recusar a prestar esse serviço. Então, isso é importante dizer. Agora, como sempre no direito, sempre tem as exceções. A exceção são as atividades essenciais. Então, no caso de atividade essencial, também regulada pelo poder público, aí sim o empregado tem a obrigação de prestar o serviço. E aí já entramos também numa outra questão, que é os empregados do grupo de risco. Nós temos empregados que são do grupo de risco e que precisam ser preservados para não correr o risco de contrair o vírus. Como que funciona? No caso da atividade essencial, primeiro o empregador ele tem que exigir a prestação de serviço daqueles empregados que são fora do grupo de risco. Mas se ainda assim esses trabalhadores fora do grupo de risco não é suficiente para manter a atividade essencial, aí sim ele pode exigir a prestação de serviço daqueles trabalhadores do grupo de risco. Mas, se for essa a situação, o empregador tem que adotar todas as medidas de segurança para preservar esse trabalhador, colocando ele num espaço, se for possível. É lógico que em algumas situações não é possível, mas sempre tem medidas adicionais de segurança que tem que ser adotada para esse trabalhador que pertence ao grupo de risco. Seguindo aqui, aí vamos falar agora um pouco, rapidamente, da medida provisória 936. Essa medida provisória, ela tratou da questão dos benefícios aí que o trabalhador vai receber durante a pandemia. Trouxe a previsão de suspensão do contrato de trabalho e também de redução da jornada com redução de salário. Então, duas situações básicas. Uma, o empregado, mediante acordo com o empregador, mediante acordo com o empregado, ele pode suspender o contrato de trabalho e, durante esse período de suspensão, o empregado vai receber um benefício do governo e o empregador não vai pagar apenas uma complementação caso ele não se enquadre como micro ou pequena empresa. Se o empregador for micro ou pequena empresa, ele não está obrigado a complementar essa renda do empregado. Mas pode haver um acordo entre empregado e empregador que, além daquele benefício que o governo vai pagar para o empregador complemente a renda desse empregado. Ou seja, para micro e pequena empresa, isso é facultativo, depende de acordo entre as partes. Para as empresas com faturamento acima de 4.800.000 ao ano, que foge do critério da micro e pequena empresa, há a obrigação da empresa de complementar essa renda em até 30% da remuneração do empregado. O acordo, esse acordo para suspensão e para redução da jornada de trabalho, ele pode ser individual.
Quando que pode ser individual? Para as empresas de pequeno porte, até quando o empregado ganha até 2.090, o acordo pode ser individual. Aí, acima de 2.090 e até 3.135, se o faturamento for acima de 4.800.000, também precisa do acordo coletivo. Como você vê, se percebe, essa norma, ela priorizou, facilitou para as pequenas e médias empresas essa questão da negociação individual entre empregador e empregado. As grandes empresas, a regra é que mantém a exigência da negociação coletiva, entendeu? Essa é a regra. Não, pelo tempo aqui não dá para entrar no detalhe de como funciona, mas basicamente essa é a regra geral. E os demais contratos acima desse valor aí de 3.135 também precisa de ser precedido de um acordo coletivo, não basta o acordo individual. Seguindo, a questão da redução da jornada e do salário, ela tem 3 faixas de redução. 25 pode ser reduzida em 25%, em 50% e em 75%. Quando ocorre essa redução, o governo paga o benefício proporcional a essa redução. Então, vamos pensar numa situação assim. O empregador reduziu o salário do empregado X em 50% e reduziu a jornada também em 50%. Ele vai pagar a metade do salário, o empregador, e a outra metade, o empregado vai receber um benefício do governo complementando a sua remuneração. E assim, podendo ser até 75% dessa redução, o governo complementa essa renda do empregado. E é importante dizer uma outra questão importante também, Gisela, é que esse acordo individual de suspensão ou de redução da jornada, ele garante ao empregado uma estabilidade no emprego pelo período de vigência do contrato, ou seja, se o contrato for de 2 meses, mais 2 meses depois. Então, tem uma estabilidade provisória no emprego para se firmar esse acordo de suspensão ou de redução da jornada de trabalho dos empregados. Então, também isso é uma questão que é importante frisar, para evitar, inclusive, que haja fraude. Infelizmente, a gente ainda encontra situações de fraude, onde, de fato, faz o contrato formal, mas, na prática, o empregador ainda exige do empregado a prestação de serviço. Então, mas isso é uma ilegalidade, não pode ocorrer. Suspender o contrato, o empregado não pode, mesmo que seja no teletrabalho ou trabalho remoto, não pode prestar o serviço durante aquele período. Então, basicamente, esse é um resumo mesmo, Gisela, das 2 medidas provisórias, que foram as principais normas que vieram para regular provisoriamente algumas relações de trabalho durante esse período de pandemia. Então, eu fico à disposição para, se tiver algum esclarecimento, alguma dúvida que precise. Sim, perfeito, doutora Marildo. Aí já tem perguntas chegando aí, inclusive pelos internautas, né? Uma das perguntas que está surgindo aí é com relação a Leslie, ela coloca o seguinte, né? Uma questão, se puderem responder. No caso, estamos em quarentena. Aqueles que pedirem auxílio emergencial, alguns foram negados esse auxílio em razão de haver um vínculo empregatício. Se passado mais de 10 anos da rescisão, a empresa recusa dar baixa na CTPS, o que fazer para regularizar essa pendência? É o pessoal que já estava fora da empresa, mas não tinha baixa na CTPS
e então tem essa dúvida aí com relação ao que fazer para regularizar essa situação, doutora Marilda. Isso é muito comum e existe um procedimento na Superintendência Regional do Trabalho de baixa desse vínculo quando a empresa não existe mais. E isso é comum, muitas vezes a empresa dispensa o empregado e não faz a baixa no CAGED e na RAIS. E aí a empresa acaba, o empregado fica sem saber onde procurar para dar baixa naquele vínculo. Então, existe um procedimento de baixa desse vínculo na Superintendência Regional do Trabalho. Então, eu, ao final, posso disponibilizar aqui, apesar de não estar tendo o atendimento presencial na superintendência, mas tem um link, tem um e-mail específico onde o empregado pode fazer essa solicitação para dar baixa nesse vínculo e ele poder pleitear o benefício. Ok. Para enriquecer aí a nossa live, o nosso debate, né? Nós temos aí alguns debatedores que vão ser convidados aí para participarem conosco dessa live e poder aí fazer os seus questionamentos ao doutor Amarildo. Então, eu convido para participar com a gente dessa live, né, o doutor Liberati, né, que é advogado aí tanto na área consumerista quanto na área trabalhista também, né, e tem aí algumas dúvidas a fazer, né, ao doutor Amarildo, que está acontecendo bastante aí no mercado de trabalho de maneira geral, e convido também Iris Pereira, né, ele que trabalhou, né, por muitos anos aí na área de enfermagem, também é um profissional da área de educação física, né, setores aí muito afetados nesse momento da pandemia, né, e que tem esse interesse aí em fazer perguntas ao doutor Amarildo. Então, eu passo a palavra primeiro aí ao doutor Liberati para que possa fazer sua pergunta. Boa noite, doutora Gisela, boa noite, doutora Amarildo, boa noite, Iris, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar participando dessa live, né? Muito esclarecedora, com o doutor Amarildo brilhantemente expôs as perguntas, as questões, né, relativas ao direito do trabalho na pandemia, né, doutor? E chegou para a gente algumas perguntas que eu queria fazer para o doutor, né? A primeira pergunta que eu queria saber é uma questão que envolve os trabalhadores que estão na linha de frente da Covid, como os enfermeiros, os médicos, né? Que eles têm que estar lá atendendo, né? Quais seriam os direitos deles na pandemia, por eles estarem na linha de frente, eles não podem abrir mão do trabalho, entendeu? Eles estão lá correndo risco de vida, inclusive, de saúde, né? E são serviços essenciais à sociedade. E quais seriam os direitos dele? O que eles poderiam estar fazendo para se proteger? Muitas vezes, sem os equipamentos necessários para a sua proteção, né? Então, doutor, de fato, os direitos, com poucas exceções que eu mencionei aqui, mas os direitos permanecem aqueles anteriores. É importante dizer que o pessoal da área da saúde, por óbvio, está inserido numa das principais atividades essenciais. Então, nessa situação da atividade essencial, como eu disse, há uma possibilidade de se exigir que inclusive, trabalhadores do grupo de risco prestem serviço. Mas o fato de haver essa possibilidade não significa que não se tenha que adotar todas as medidas de segurança necessária, segurança e saúde no trabalho necessária. O EPI é uma delas, mas não só a questão do EPI. Tem várias outras medidas, inclusive de cunho coletivo, que devem ser adotadas. O princípio de saúde e segurança do trabalho, primeiro você adotar as medidas coletivas. Então, o pessoal que é do grupo de risco tem que ser preservado, tentar se colocar esse pessoal com menos contato com o público, em locais onde eles fiquem menos expostos. Então, você adota medidas administrativas e coletivas que preserva mais o trabalhador do grupo de risco. E os EPIs é um adicional que também precisa e é muito importante, principalmente na área de saúde. Infelizmente, a gente tem notícia mesmo de situações que às vezes não se atende, inclusive com relação
aos EPIs, mas é importante frisar, ainda que se tenha que trabalhar, o trabalhador tem todo o direito a preservar a sua saúde e exigir, os seus representantes, sindicatos, exigir que se cumpra as normas de saúde e segurança no trabalho. Muito obrigado pelo esclarecimento. Uma outra questão que eu me lido também na área esportiva hoje, né? E o senhor sabe que os campeonatos voltaram, né? Eu acredito que aqui no Brasil, antes do tempo necessário para voltar no auge da curva, né? E existe essa questão, por exemplo, tem tal time está com 20 jogadores infectados pelo Covid, positivo, né? E aí o jogo é adiado. Vamos supor que o jogo não fosse adiado, porque teve alguns que não foram, por exemplo, e os jogadores se recusem a estar em campo, por causa que o outro time tem muitos jogadores que testaram positivo pela Covid. Qual a medida que eles poderiam tomar, juridicamente para proteger o seu direito à segurança do trabalho? Doutor, inclusive eu falei na minha fala, eu disse isso. Há um direito expresso de recusa em caso de não sendo atividade essencial e os campeonatos de futebol não é uma atividade essencial, longe disso. Concordo com o senhor que realmente foi uma precipitação o retorno agora. Então, esse é o típico caso que pode haver a recusa do trabalhador a prestar serviço. E, inclusive, pleiteando isso judicialmente, que eu tenho assim, impressão que o judiciário, numa situação dessa, em que está evidente o risco de pessoas com casos concretos de contaminação, a recusa vai ser reconhecida como legítima. Eu concordo que... Porque é uma situação assim, né, doutor? O Brasil é um país continental. Então, você viaja do sul para o norte e as delegações são enormes e o risco de contaminação é muito grande, né? Sim, sem dúvida. Verdade. Então, quero dar a oportunidade, Liberati, para que o Íris possa também fazer uma pergunta ao doutor Amarildo aí, né? E também já temos perguntas chegando aí pelo Facebook. Com certeza, né? Ele já respondeu a maioria, o doutor já respondeu a maioria das perguntas que eu iria fazer também. E passa a palavra para o Íris, com certeza, doutora Gisela. Seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Doutor Amarildo, doutora Gisela, doutor Liberati. A gente está passando por um momento, igual o doutor Amarildo disse, novo. E esse novo está trazendo algumas coisas que podem ser prejudicial tanto para o trabalhador como para o empresário. Eu queria que o doutor Amarildo explicasse para mim ou explanasse sobre o artigo 468 da CLT, que versa sobre os contratos de trabalho, né, e visa garantir alguns direitos dos trabalhadores. Artigo 468 da CLT e a medida provisória 936 e 927, que uma coisa parece que está contradizendo a outra. Eu queria que o doutor Amarildo explanasse um pouquinho sobre isso. Então, o 468, salvo engano, é o artigo que fala que não pode ter alteração lesiva no contrato de trabalho, não pode ter alteração prejudicial, né, para o empregado. Esse artigo está em plena vigência, mas o momento, como eu disse, é momento de realmente exceção, inclusive com decreto de calamidade pública feito nacionalmente. Porém, tem uma situação aí que é com relação à medida provisória 927, que ela perdeu a vigência. Então, as relações que foram firmadas, as relações jurídicas durante a vigência da medida provisória 927, ainda que ela contradiga, de certa forma, o artigo 468, pelo momento da pandemia, eu entendo que é cabível essa exceção. A partir do momento que a medida perdeu a vigência, a 427 perdeu a vigência,
volta a vigorar com plenitude o artigo 468. Então, eu entendo que a partir da perda de vigência da medida provisória 927, as alterações contratuais têm que seguir as regras do 468. Não sei se respondi, Iris. Sim, ficou bem detalhado aí, doutor. Eu não falei da 936. A 936 também regulou algumas questões de suspensão do contrato de trabalho, mas a maioria das previsões houve pouco prejuízo na lei. Eu sei que na prática a gente recebe denúncia, a gente fiscaliza e eu sei como é. Mas eu estou falando da norma em si, a norma ela não trouxe prejuízo para o empregado. Porque aquilo que não era obrigação do empregador passou a ser uma obrigação do governo pagar. Eu sei que na prática nem sempre as coisas funcionam como está na lei, mas a medida provisória 936, no meu entender, ela não choca com o 468 da CLT. Sim, doutor. Muito obrigado. Antes de continuar com os nossos debatedores, aí nós temos algumas perguntas, doutora Amarildo, que tem a ver com a questão do home office. Então, a Rafaela Silva, ela nos pergunta, em regime de home office, como ficam as folgas e as horas extras? Ela mesmo pergunta ainda, se com relação ao regime de home office, como que fica, se ele vale, o banco de horas vale também para quem está nessa situação de home office ou não? Essa é uma situação bastante complicada, Gisele, porque o home office, em princípio, não haveria o controle de jornada, por princípio. Mas nós sabemos que nós vivemos num momento em que é plenamente possível haver controle de jornada por meio eletrônico, inclusive. Então, é importante dizer, a norma, em princípio, liberou do controle de jornada no caso de trabalho remoto, mas se houver, de alguma forma, um controle de jornada do empregador, eu entendo que aplica-se todas as regras do banco de horas e das folgas, entendeu? Inclusive das horas extras. Então, aí é preciso analisar o caso concreto, se há ou não um mecanismo de controle da jornada. Havendo esse mecanismo de controle de jornada, ainda que seja eletrônico, remoto, eu entendo que é devido a todos os direitos inerentes à jornada de trabalho. Não havendo esse controle, não haveria como aplicar a questão do banco de horas. Entendo. A Rafaela ainda faz uma pergunta, né? Se um trabalhador ele pode se recusar a viajar para uma região considerada endêmica, né? Qual a implicação que ele terá se ele não for nessa viagem, né? Então, se os órgãos de saúde classificarem como uma região de risco, né? Se haveria essa proibição ou não. Aí temos que ver aquela questão da atividade essencial e se é do grupo de risco. A atividade é essencial? Eu entendo que se aquela atividade é uma atividade inerente ao contrato de trabalho, o empregador pode exigir a prestação de serviço. E aí, ainda temos que ver a questão se o trabalhador é do grupo de risco. Se ele é do grupo de risco, ele tem que ser o último a ir para esse local, entendeu? Então, o empregador tem que primeiro verificar no seu quadro se existem outros empregados que podem prestar aquela atividade. Só em caso de não haver a possibilidade de mandar uma outra pessoa que não seja do grupo de risco, aí sim que ele poderia ir. Se a atividade não é do grupo de risco e é notório que o local é de risco, eu entendo que, mas assim, é uma questão polêmica judicialmente, mas é uma opinião pessoal que eu entendo que se não é uma atividade essencial e o local é de notório risco de contaminação, eu entendo que há o direito de recusa do empregado. Entendo. Iris, você ia fazer uma pergunta, eu coloquei aí a pergunta da Rafaela, por favor, fique à vontade. Doutor, acontece na área da saúde
profissionais de enfermagem, principalmente, aconteceu de ter redução de benefícios no seu holerite, igual assiduidade, até adicional de insalubridade foi cortado nesse período. Esses contratos de redução de salário e carga horária também teve muitos disseram que essa redução eles fizeram, porém eles não receberam a contrapartida da empresa por ter 2 vínculos empregatícios. O que o senhor diria sobre essas pessoas que têm mais de um vínculo empregatício e houve redução de carga horária e de salário em um dos vínculos? Primeira coisa, qualquer redução de direitos é ilegal. A própria medida provisória 936, ela fala taxativamente que não pode haver redução de direitos inerentes ao contrato. Uma exceção, o Vale Transporte. Se a pessoa está em trabalho remoto, não tem sentido ela perceber o valor do Vale Transporte. Mas as demais, os prêmios, a insalubridade, os adicionais, continuam sendo devidos. Tá? A questão dos 2 vínculos. Tem que observar assim, se o empregado tem 2 vínculos com o mesmo empregador, tem realmente uma vedação dele perceber o benefício dos 2 vínculos. Se ele tiver vínculo com empregadores diferentes, 2 vínculos com empregadores diferentes, ele pode receber o benefício pelos 2 vínculos. Tá? Então, mas tem uma exceção, se o vínculo é com o mesmo empregador, os 2 vínculos, aí ele só pode receber um benefício. E se o vínculo for com um serviço público também, ele não vai receber o benefício. Doutor Liberati? De minha parte, eu fiz aquelas perguntas e as outras ele respondeu naquela primeira explanação do doutor Amarildo, né? De forma excelente, né? Não teria mais colocação por hora, né? Muito boa o esclarecimento do doutor no início. Certo. Nós temos uma pergunta aí da Geunice, né? Ela diz o seguinte: como fica quem está trabalhando em home office por horas, tem que ir na unidade para prestar assistência na dispensação de materiais, insumos imunológicos? Repete, por favor, Gisela, eu não consegui entender. Como que ficam aí as pessoas que estão trabalhando em home office, mas tem uma exigência aí, pelo que eu entendi, de ir na unidade, né, com frequência para prestar a dispensação de materiais de insumos imunobiológicos. Eu acredito que é uma situação de uma pessoa que está em home office, seja por uma situação até de risco, mas que é chamada com frequência para ir até a unidade, né? Se ela poderia se negar a ir ou não dentro desse contexto. Então, Gisela, volta a falar, a questão da atividade essencial. Mas aí tem uma questão a mais. Se a pessoa já está em home office, é porque a prestação de serviço dela naquele local ou é necessário ou é conveniente para o empregador. Então, assim, teria que saber se é do grupo de risco. Se é do grupo de risco, exigir que o empregado, mesmo estando em home office, tenha que comparecer na empresa, não me parece razoável, porque teria outras formas. Agora, é difícil responder sem saber o caso concreto. De repente, só ela que pode devolver, só a pessoa que pode devolver esse material lá, não sei. Mas, em princípio, se houver a possibilidade do empregador ir lá retirar esse material na residência, a pessoa sendo do grupo de risco, seria muito mais razoável. Sem saber exatamente o caso concreto, é isso que eu vejo que é possível. A Geunice já disse aqui, muito bem esclarecido, já respondeu, então você já matou aí a pergunta que ela fez. Iris, fique à vontade. Mais uma questão aqui que cria muito tumulto, não só aqui em Cuiabá, mas no Brasil todo. Existem funcionários públicos municipais que são vigilantes. Existe a periculosidade. Toda empresa privada, né, paga para o vigilante privado um adicional de periculosidade. No funcionarismo público,
a prefeitura ela não faz esse pagamento dessa insalubridade. Eu não estou aqui certinho com a regra certinha, mas assim, ao que diz se eu me recordo muito bem, a NR 16, que versa sobre a periculosidade, na sua linha C, ela coloca esse direito também ao funcionário público. Como que isso acontece na prática? Então, o funcionário público ele tem um regramento próprio que não é o da CLT, em regra. É lógico que tem exceção de outros com vínculos administrativos também com o serviço público, mas a regra é que o servidor público tem um contrato estatutário. Então, vai aplicar a esse servidor o que está no estatuto do servidor. Com relação à periculosidade e à vigilância, primeiro que só tem direito à insalubridade aquele trabalhador que é vigilante, mas que manuseia a arma de fogo, tá? Manuseia a arma ou explosivos. Não é todo vigilante que tem direito. Então, também tem que ver isso. Se o vigilante na sua rotina, trabalha com arma de fogo ou não. Mas, assim, em princípio, o serviço público se regula pelo que está no seu estatuto e não pelo que está na CLT. As normas regulamentadoras, elas também se aplicam ao serviço público, mas aí há uma divergência, inclusive há questionamento se aplica naquilo que conflita com o estatuto, com o que está no regime lá do trabalhador com o município. Então, isso é o que dá para te dizer. Só complementando, a linha 4, ela fala sobre roubos à exposição, né? Adquire a periculosidade quem está exposto, né? Na linha 4 coloca roubos ou outras espécies de violência física, né? Para atividades de segurança pessoal, patrimonial ou legislação própria do município, que é onde o senhor acrescentou aí. Muito obrigado. Ok. Doutora Marildo, uma pergunta que tem surgido, acredito que ela está lá na MP 927, mas que prevalece, né, a questão do trabalho home office aí, aquele empregado que, na verdade, ele não tem, por exemplo, um computador para exercer sua atividade, que ele não tem lá um celular compatível com os aplicativos que se usa para fazer esse trabalho, né? Muitas vezes tendo que escanear documentos em casa, enfim, fazer o trabalho. O empregador pode exigir dele isso? Cabe ao empregador comprar esses equipamentos? Como é que funciona essa situação do funcionário estar preparado para fazer o trabalho home office? Então, nesse aspecto, a norma não foi muito clara. Ela deixou realmente margem para dúvida. Ela diz que essa questão tem que ser regulada entre as partes. Mas aí eu entendo que se aplica um princípio do direito do trabalho. Você não se pode transferir para o empregado o ônus do empreendimento. Então, mesmo a medida provisória dizendo que vai depender de acordo entre as partes para definir como é isso, eu entendo que não pode se exigir que o empregado adquira esses insumos para prestar serviço. Mas a própria norma diz que o empregador deve fornecer, através de comodato, para o empregado os equipamentos necessários e arcar com os custos da estrutura, internet. Então, por isso que eu digo que não foi muito clara a norma, porque primeiro ela fala que depende de um acordo entre as partes, e depois ela vem e fala que o empregador poderá disponibilizar em forma de comodato para o empregado os equipamentos necessários e a infraestrutura necessária para ele prestar serviço. Ou seja, eu entendo que, não havendo essa disponibilização, o empregado não está obrigado a arcar com esse ônus. Seria totalmente inconcebível você transferir para o empregado prestar o serviço
Em regra, é lógico que toda regra tem exceção, dependendo da atividade, o nível. De repente, é o gerente regional de uma grande empresa aqui do estado de Mato Grosso, sei lá. Entendeu? Toda regra pode ter exceção, mas em regra geral eu entendo que não está obrigada a adquirir esses insumos. Nós temos uma pergunta aqui do Davidson Dantas, e eu acredito que ele está se referindo aos professores do estado aí, né, que seriam contratados, né, mas que acabaram não sendo contratados no período da pandemia, embora tivesse aí saldo provisionado previstos, né, no PPA, na LDO do Estado, esse pagamento dos contratados da educação, mas que houve a negativa do governo na contratação disso, né? Eles poderiam aí pleitear esse recebimento desses recursos ou não, né? Então, essa é uma questão também bastante complicada. É uma relação, é um vínculo administrativo precário, normalmente é um vínculo precário que há desses profissionais com o serviço público. Isso é uma coisa que vem de décadas, né, se arrastando, né? Muitas vezes, em vez de se fazer o concurso público, se contrata precariamente. É difícil, é uma resposta que não dá para ser conclusiva. É possível pleitear, sim, mas não é uma situação de garantia total de êxito nesse pleito, por não ter essa vinculação definitiva com o serviço público. Havia uma expectativa, não sei se já há contratos assinados ou não, se houver, de certa forma, formalizou algum compromisso, daria para se avaliar qual seria o compromisso decorrente dessa assinatura de contrato. Mas se não foi assinado, se havia só uma expectativa de contratação, é uma situação bastante difícil de você afirmar conclusivamente que há o direito. Certo. Doutora Marildo, uma situação até mais subjetiva, mas que é importante ouvir a opinião do senhor, né? Ao longo dos anos, a Justiça Trabalhista, ela sempre considerou aí a parte trabalhadora, a parte aí mais fraca, mais vulnerável dessa relação de consumo, e por isso mesmo, em muitas situações, colocou os sindicatos ao lado do trabalhador para poder mudar uma relação aí que tivesse prevista exatamente em lei, ou seja, qualquer mudança ela tinha que ser negociada de uma forma mais paritária aí entre empregado e empregador, e o empregado tendo ao seu lado o sindicato como uma forma dessa garantia de direitos. E o que a gente vê nessas medidas provisórias, né, dando esse poder aí para esses acordos individuais, né? Na sua opinião, né, aumenta essa vulnerabilidade ou seria esse mesmo o caminho em razão desse momento excepcional que a gente está vivendo? Gisela, eu faço uma separação. Eu acho que, inclusive, essa questão ela não é especialmente por causa das medidas provisórias do período de pandemia. Ela é anterior. Eu diria que a reforma administrativa que ocorreu em 2017, 2018, ela trouxe, de certa forma, quebrou bastante esses princípios que você mencionou aí com relação à proteção do trabalhador através do acompanhamento do seu sindicato. Mas, assim, eu acho que a reforma administrativa, sim, ela flexibilizou muitas garantias antes muito importantes para os trabalhadores e que acaba que no período de pandemia isso se reflete com mais incidência. Por quê? Você tem também o empregador que muitas vezes está em dificuldade, que não está vendendo, que não está tendo renda, e aí a situação piora para todo mundo, principalmente eu digo inclusive aos micro e pequenos empresários, que também muitos deles estão numa situação muito difícil. Então, eu vejo que o problema maior não é nem
nas medidas que foram adotadas durante o período da pandemia, que são provisórias, inclusive, entendeu? Que já está lá com a previsão que vai ter uma vigência enquanto durar o estado de calamidade pública. O problema maior que eu vejo foi no que foi aprovado anteriormente, nos anos de 2017, 2018 e até algumas coisas aí em 2019. Certo. Iris, alguma pergunta? Se me deixar perguntar, vai ser igual na Roda Viva lá. Eu fico perguntando aqui a noite toda. Mas, assim, eu estou aqui representando os profissionais de educação física, os profissionais da enfermagem e os vigilantes do município. Eu tenho mais perguntas aqui, que é a seguinte. O STF, já em liminar, já decidiu que a Covid é uma doença do trabalho. Essas notificações via comunicação de acidente de trabalho, em muitos casos, acho que na maioria dos casos, não foi notificada. Essa subnotificação, como que o trabalhador pode provar que ele se contaminou com Covid sem ter feito a CAT, ou em muitos locais de trabalho, até não se fez o exame para comprovar? Como que ele fica nessa situação de contaminação por Covid e comunicação de acidente, e essa relação sobre CAT e direitos do trabalhador? Iris, essa decisão do Supremo, na verdade, ela não foi que ela decidiu que toda a situação de Covid se equipara à doença e acidente de trabalho. O que a decisão fez foi o seguinte: a medida provisória dizia que a doença, o Covid, não era doença do trabalho, excluía qualquer possibilidade do adoecimento por Covid ser caracterizado como doença do trabalho. O Supremo veio e disse, não, esse artigo não vale. Ou seja, aplica-se a questão da Covid às regras das demais. Ela pode, sim, ser caracterizada como uma doença do trabalho, havendo o nexo causal. Aí volta a regra de qualquer adoecimento. Então, o Supremo, ele afastou uma tentativa da lei de excluir a Covid como uma doença do trabalho. Não, ela pode ser caracterizada, mas ela depende da comprovação do nexo causal da atividade exercida e o adoecimento. Você diz da questão da CAT. A CAT é uma forma de você, vamos dizer, um princípio de prova que pode caracterizar a doença do trabalho, o acidente do trabalho. Mas ela não é absoluta, tanto que a CAT pode ser preenchida e pelo próprio empregado, pelo médico, pelo sindicato, além do empregador. Então, assim, na Previdência, eu acho pouco provável que vá se considerar a Covid como uma doença do trabalho com direito à estabilidade, no âmbito previdenciário. Há uma tendência da Previdência a recusar. E como não está lá naquela... Eu não lembro a norma agora, mas tem um anexo de uma norma da Previdência que está lá o tipo de doença que pode ser caracterizada como doença do trabalho. E a Covid, como é nova, não está regulada ainda. Então, eu acho que, em princípio, no INSS, dificilmente vai se caracterizar como uma doença do trabalho. Judicialmente, eu já acho mais plausível, com maior possibilidade de êxito, de demonstrar o nexo causal e, principalmente, nessas atividades relacionadas à saúde, onde o risco é permanente, entendeu? Eu acho que judicialmente há essa possibilidade de comprovar esse nexo causal. Não sei se eu te esclareci. Sim, esclareceu sim, doutor. Tanto que essa briga, ela tem com o Congresso e o próprio presidente, sobre aquela regra da Covid, se com nexo causal comprovado como doença do trabalho, ter aquele direito de 50 mil reais de indenização para quem tem morte ou doença não
permanente, né? Uma lesão permanente. Então, seria assim, foi bem explicado, tenho mais, mas vou passar para o doutor Liberati, que tem uma questão com ele. Vai lá, Liberati. Doutor, em relação à medida provisória 936, aquele auxílio emergencial, ele alcança as domésticas, os intermitentes e os menores aprendizes também? Foi a pergunta que me chegou, doutor. Tá, alcança as domésticas, sim, alcança também os trabalhadores do contrato intermitente. Só que do contrato intermitente tem uma regra lá que ele não recebe, como os demais trabalhadores, o valor total do que ele recebe como... Porque o intermitente, às vezes, pode ter 3, 4 contratos. Ele recebe 300 num lugar, 600 no outro, 900 no outro, entendeu? E aí, para esse trabalhador, a regra previu aquele abono de R$600. Todos eles têm apenas um abono de R$600, independente dele estar recebendo apenas 300 ou estar recebendo 2.000 do contrato. Ok. Respondido, entendi, doutor. Quase no final da nossa live, uma última rodada de perguntas, Iris, tá? Para que a gente possa, então, ir finalizando a nossa live. Essa daqui é mais simples, né? É pro pessoal da educação física. A educação física foi classificada como trabalho essencial. Classificando como serviço essencial, muda alguma coisa na regra trabalhista para esse grupo específico? Muda durante o período de pandemia, por ter se tornado uma atividade essencial, como eu já disse anteriormente, há vamos dizer, uma obrigação maior de prestar o serviço. Então, o empregador tem mais assim, a prerrogativa de cobrar, de exigir desse empregado a prestação de serviço, ressaltando mais uma vez, sem se esquecer das medidas de garantia, de proteção a esse trabalhador. Muito obrigado. Satisfeito, Iris, com as perguntas? Tem mais ainda, mas o tempo é curto. Vamos fazer outras na próxima. Eu deixo o e-mail aí com a doutora Gisela. Se quiser mandar, tranquilo, eu posso responder as demais perguntas através do e-mail. Tá? Muito obrigado, doutor Amarildo. Doutor Liberati? Muito obrigado. Tem uma última pergunta, teria? O trabalhador que teve o salário reduzido, mas a carga horária não, né? Qual a medida que ele poderia pleitear judicialmente? Bom, isso é uma ilegalidade, tem inclusive a multa específica para isso. Os auditores fiscais têm fiscalizado esses contratos. E essa é uma ilegalidade que pode ser, inclusive, feita uma denúncia na Superintendência Regional do Trabalho para, eventualmente, se fazer uma fiscalização desse contrato. Muito obrigado, doutor. Você tem mais perguntas? Doutora Marildo, para a gente finalizar aí, em termos de pergunta, né? E vejam que um grande risco que se corre no Brasil como um todo, não só na área trabalhista, mas, por exemplo, eu que atuo muito na área do direito do consumidor também, o risco é de nós termos aí um grande período de judicialização num eventual não acordo entre as partes, dessas várias mudanças das relações jurídicas existentes entre elas, né? Assim, qual que é o conselho que você, né, o senhor com a sua experiência, né, daria tanto ao empregador como ao empregado, que nesse momento, muitas vezes é notória a situação de dificuldade, seja existente com a empresa, seja existente com o empregado, né? Se é isso, o diálogo é a melhor forma de resolver essa negociação, né? Procurar algum órgão para ajudar a chegar nesse entendimento, né? Qual seria essa sua mensagem aí final, né? Para que a gente possa tentar dirimir e evitar ao máximo a judicialização dessa relação jurídica trabalhista nesse período de pandemia. Então, Gisela, eu acho que o momento, como eu disse lá no início, o momento é de grande dificuldade para todo mundo. Eu vejo que as micro e pequenas empresas também estão passando por grandes dificuldades, mas, sem dúvida,
as maiores dificuldades é sempre a relação mais fraca do contrato, que é o trabalhador. Então, assim, o que se deve buscar nesse período é o diálogo, mas respeitando minimamente o que está na norma. Então, assim, mesmo essas normas que foram criadas durante o período de pandemia, ela traz garantias para o empregado e traz saídas para o empregador, algumas saídas para o empregador, entendeu? Então, assim, o melhor é buscar essas saídas, essas alternativas que tem para o empregador, para a suspensão do contrato, para redução da jornada, com redução de salário, do que tentar maquiar uma relação, do que tentar maquiar um contrato de trabalho, que isso, como você disse, futuramente, daqui a pouco, pode gerar um passivo trabalhista muito grande para um empregador que, de repente, já está em dificuldade. Se ele, nesse momento que já está difícil, deixa de cumprir minimamente essas normas, e poderá, daqui a pouco, ter maior dificuldade trabalhista que pode ficar para ele. Então, eu acho que a observância das regras mínimas e preservando os direitos dos empregados, que, como eu disse, é a parte mais fraca da relação. Perfeito. Quero passar a palavra para que o Íris possa fazer suas considerações finais aí, Íris. Fico muito agradecido pela participação, tá? Lisonjeado com a participação de vocês. Muito obrigado, Gisele, obrigado a Marildo, obrigado ao Liberati. A gente vê nesse momento que, igual o doutor Amarildo já disse aí, de um certo tempo para cá, vem diminuindo cada vez mais aqueles direitos que garantia certos confortos até ao trabalhador. Então, assim, a gente não sabe como que vai ficar o pós-pandemia. E essa é a maior preocupação, não só da gente, mas de todos. Como que vai ser no ano que vem, ou depois da vacina? Então, essa nuvem escura que eu chamo, que é um futuro difícil de se ver, é que acaba deixando a gente mais frágil e o trabalhador tendo que se submeter a certas regras que o empregador impõe pelo medo de ficar desempregado e não ter condições mais à frente de sustentar a sua família. Então, essa situação acaba expondo muitos, e tem muitos aproveitadores. Eu até digo a regra que aonde tem alguém sofrendo, tem alguém lucrando. E isso foi noticiado em vários veículos, que os mais ricos tiveram mais lucros na pandemia. Então, assim, essa desigualdade, não só no Brasil como no mundo, até nesse momento está sendo bem nítida. E esse momento que a gente teve aqui serviu como ferramenta para muitos que conseguiram esclarecer mais o momento que está vivendo em relação ao trabalho. Eu fico muito agradecido por ter participado e por ter contribuído com essa parcela da população. Muito obrigado. Obrigada, Íris, por sua participação. Doutor Liberati, por favor, para que você possa fazer aí as suas considerações finais. Queria agradecer, doutora Gisela, doutora Marildo, Íris, a participação, né, a todos os internautas que participaram, né? Foi muito esclarecedor, muito enriquecedor para o conhecimento de todos, né? O que nós passamos na pandemia e algumas coisas que a gente tem que ver para pós-pandemia, como o Íris falou, né? A gente não sabe como que vai ser, quais vão ser os direitos que vão ser suprimidos. Então, pelo menos o pessoal teve uma ideia do que está sendo suprimido do cidadão, quais os direitos que estão sendo tolhidos, né? E que a gente tem que tomar cuidado, tem que se unir para que os mínimos direitos constitucionais sejam garantidos aos trabalhadores, né? Como a doutora Marildo muito bem falou também na sua explanação. Então, foi muito enriquecedor, muito grato por ter participado desse debate. Obrigada, doutor Liberati, por sua participação. Doutora Marildo, junto com as suas considerações finais, eu gostaria que você também já respondesse aí uma pergunta que chegou, né?
se o empregador aí, principalmente o do comércio e de outras áreas, se é ele que tem que fornecer as máscaras, os EPIs para o trabalhador aí no dia a dia, ou se é ele que tem que estar levando de casa esses equipamentos de proteção individual. É a pergunta aí da trabalhadora que faz aqui nessa live. E já te convido em seguida para fazer aí as suas considerações finais. Não, quem tem que disponibilizar a máscara, qualquer tipo de EPI, a máscara passou a ser um EPI até para algumas funções que antes não era exigido. No momento, há uma regulação legal do poder público, que a máscara passou a ser obrigatória. Então, durante a jornada de trabalho, o empregador tem que disponibilizar a máscara para os seus empregados. Eu agradeço o convite por estar vindo aqui e contribuir de alguma forma nesse momento de grande dificuldade e desejo que esse momento passe logo, né, que a gente possa daqui a pouco estar voltando às nossas rotinas, que a vacina do coronavírus saia logo, né, para que a gente tenha maior tranquilidade para poder retomar, e sabendo que passaremos ainda por tempos difíceis, mesmo depois de encerrada a pandemia. Eu acho que isso é consenso, né, que nós passaremos por problemas sérios durante um bom tempo, e nós que temos esse papel de estar trazendo, eu, principalmente como servidor público, tenho a obrigação de estar me apresentando naquilo que eu posso para contribuir de alguma forma com a sociedade, e é isso que eu venho fazer aqui nesse momento, com muito prazer, contribuir um pouco com vocês. Obrigada, doutora Amarildo Borges, é uma honra estar contigo nessa live, né? Aí sabia já, antes mesmo dela iniciar, o quanto seria um aprendizado para todos nós, em razão do seu vasto conhecimento na área, né? Realmente bastante significante aí várias situações que foram esclarecidas, né? E o que eu acredito que nós precisamos todos, de maneira geral, enquanto sociedade, é entender de fato que vivemos um momento excepcional. Mais do que lucrar nesse momento, eu tenho dito que nós precisamos sobreviver, e essa sobrevivência depende muito da flexibilidade, né, hora das empresas, né, como foi dito aí na fala dos colegas com relação a alguns segmentos que, infelizmente, continuam querendo enriquecer às custas dos mais vulneráveis, né, o que não é admissível que isso aconteça, né, e a importância aí da população, sim, cada vez mais buscar conhecimento para dirimir esses conflitos. Né? Então, nesse sentido, é que eu agradeço aí ao Iris Pereira pela participação, ao doutor Liberati, doutora Amarildo Borges, né? Essa live vai ficar gravada nas nossas redes sociais, né? Se puderem ali, tem outras perguntas que estão surgindo, entrarem depois e responderem, vai ser importante aí para o cidadão que vai ficar, né, aí podendo ainda assistir essa live nas nossas redes sociais, fazer suas perguntas e aos poucos nós vamos ali respondendo. No mais, muito obrigado a todos. Peço aí que continue nos acompanhando pela rede social, Gisela Simona Oficial, e com isso nós vamos aí trocando experiência, trocando conhecimento. Boa noite e até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite.